O tema da viagem no tempo interessa a todos, desde pessoas comuns a cientistas e pesquisadores de todo o mundo. Nos últimos anos, várias histórias surgiram na web, de pessoas falando sobre como visitaram o futuro ou o passado, desde uma pessoa que nos disse o que devemos esperar pelos próximos 10 anos, até um viajante preso no tempo. Neste vídeo, falaremos sobre pessoas que conseguiram viajar no tempo. Vamos lá! Existe um canal muito conhecido que mostra vídeos de pessoas que afirmaram ser viajantes do tempo. Um dos heróis do canal era um homem chamado Nu, que invadiu a internet em 2007, alegando ser um viajante do tempo desde o ano de 2030, que está preso no tempo presente. Ele disse que a viagem no tempo estaria disponível ao público a partir de 2028. Ele também disse que a tecnologia para viajar no tempo já havia sido descoberta e desenvolvida, mas estava sendo mantida em segredo. Ele até fez um teste no detector de mentiras para tentar provar que sua história era verdadeira. Nu também mostra coisas que ele supostamente trouxe do futuro e fala sobre o que nos espera nos próximos 10 a 15 anos. Entre os objetos estão livros do futuro e mapas da América do futuro. Nu compartilhou muitos fatos interessantes sobre o futuro dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Índia e Rússia. Ele diz que até 2030, a inteligência artificial dominará o mundo e a criptomoeda se tornará a principal moeda negociável. Segundo o viajante do tempo, em 10 anos, o clima da América do Norte será mais quente e ameno, e a Europa mais fria. Ele também diz que, apesar do baixo índice de confiança entre os cidadãos americanos, Donald Trump será reeleito presidente dos Estados Unidos em 2020, e depois dele, Ilana Remick, de 21 anos, se tornará presidente. As declarações de Nu são controversas, pois ele não forneceu nenhuma evidência para elas. Ele alegou que não poderia fornecer evidências por causa do fenômeno do paradoxo, o que significa que as pessoas não acreditariam nele, mesmo que ele acreditasse. Em qualquer caso, ao contrário de outros viajantes do tempo, Nu afirma que já esteve em um futuro próximo. Então, em breve, poderemos verificar a autenticidade de suas declarações e descobrir se ele é um charlatão ou um dos primeiros viajantes do tempo oficialmente documentados. Paul Dina. Em 1921, o professor suíço Paul Dina ficou em coma por um ano. Ao acordar, passou a fazer um diário, mas não mostrou a ninguém. As anotações de Dina foram vistas pela primeira vez por um de seus alunos, a quem Paul pediu para traduzi-las. O aluno descobriu que as anotações altamente incomuns de Paul descreviam histórias de um futuro distante. Paul afirmou que, em coma, viajou até o ano de 3906 e acabou no corpo do físico Andrew Northman, que, segundo Paul, também estava em coma, mas num futuro distante. Em suas anotações, ele escreve que a Terra colonizará totalmente Marte por volta do século 23, mas que um cataclismo de algum tipo eliminará cerca de 20 milhões de terráqueos da face de Marte. Dina também escreve que 100 anos depois disso, uma guerra mundial estourará na Terra, que destruirá civilizações inteiras e causará enormes danos ao planeta. Um governo global todo-poderoso porá fim à guerra em grande escala no ano 3382, disse ele. A humanidade entraria em seu último estágio de evolução e a paz finalmente reinaria na Terra. A história de Paul ganhou popularidade somente depois que seu aluno traduziu o diário e o publicou na Grécia em 1972. Com o título Crônicas do Futuro. Se Paul não tivesse compartilhado o diário com o aluno, sua história provavelmente o teria ido para o túmulo. Caberá às gerações futuras decidir se Paul realmente visitou o futuro. Se descobrir que o professor não estava mentindo e suas anotações são confiáveis, essa história se tornará uma verdadeira sensação científica.
William Taylor alegou que trabalhava para a agência de inteligência britânica e foi enviado para o futuro como parte de um experimento de viagem no tempo, em que eles vinham trabalhando desde 1981. Primeiro, Taylor foi para o ano 3000. Segundo ele, a essa altura, as pessoas não andam mais ou dirigem no solo, mas, em vez disso, usarão aeronaves para se mover. Ele diz que no ano 3000, a Terra será povoada por humanoides magros, com cabeças enormes. Depois disso, Taylor foi para 8873. Quando, segundo ele, não há mais doenças, mortes, guerras ou crimes. Ele diz que, em 70 séculos, a Terra será governada por robôs humanoides altos, com cabeças e olhos grandes. Taylor disse que, em um futuro distante, a viagem no tempo seria tratada com bastante normalidade, razão pela qual nenhum desses robôs se surpreendeu quando ele lhes disse que tinha vindo do passado. Taylor também afirmou que, em suas viagens, ele conheceu outro viajante no tempo de 2055. Além disso, ele forneceu algumas informações sobre um projeto proposto pelo governo britânico sobre viagem no tempo. Ele disse que, já em 2028, a tecnologia de um dispositivo específico seria revelada ao público, o que não só os ajudaria a viajar no tempo, mas até se mover entre universos paralelos. É importante notar que esta informação corrobora com as palavras de Nu, que disse que a viagem no tempo estaria disponível ao público a partir de 2028. Novamente, as gerações futuras terão que esperar para ver se suas previsões se concretizarão. Pellegrino Ernetti. Em 2002, o padre católico francês e escritor François Bruneau publicou um livro chamado Aparelhos de Cronoprojeção, o Novo Segredo do Vaticano. Neste livro, ele descreveu a história de um monge e cientista do Vaticano chamado Pellegrino Ernetti, que, segundo Bruneau, projetou uma máquina do tempo chamada cronovisor, junto com uma equipe de pesquisadores. Este dispositivo supostamente permite viajar no tempo para ver eventos históricos com seus próprios olhos. O cronovisor trabalha com o princípio de processamento da radiação eletromagnética residual. Após processar as ondas de rádio e a radiação eletromagnética, o cronovisor as recria no tempo presente, com base em eventos passados, o que permite ao observador ver como os eventos do passado se desdobraram no tempo presente. Segundo Bruno, Pellegrino usou o cronovisor várias vezes para testemunhar eventos históricos. Ele conta que, com a ajuda dessa invenção, Pellegrino visitou 2 eventos históricos, por volta da mesma época. Nos anos 1960, a Ópera Trieste, em Roma, em 169 a.C., bem como a crucificação de Jesus Cristo. Críticos e céticos acreditam que a história de Bruneau é fictícia ou muito embelezada. Mas muitos teóricos acreditam no contrário. Eles acreditam que o cronovisor pode ter sido escondido dos olhos do público. E os membros da Igreja Católica ainda viajam no tempo usando este dispositivo. Bob White. Em 2003, o programador Dave Hill, de Iowa, recebeu vários e-mails interessantes. O autor dessas mensagens foi Bob White, que afirmou ser um viajante do tempo, preso em 2003. Em sua mensagem, Bob sugeriu que Dave o ajudasse a criar um capacitor para converter o tempo e um módulo de deformação dimensional, com um gerador e um motor de indução. No final das contas, esses e-mails foram recebidos não apenas por Dave Hill, mas também por muitas outras pessoas nos Estados Unidos. Qualquer pessoa que concordasse em ajudar Bob a encontrar os itens necessários recebia uma recompensa de $5.000. Interessado no e-mail, Dave decidiu responder ao viajante do tempo, escrevendo que ele poderia conseguir todo o equipamento necessário. Segundo algumas fontes, Dave chegou a enviar a Bob um pacote com um motor antigo que poderia servir de gerador para a máquina do tempo. O tempo todo, Dave pensou que era uma farsa e que Bob responderia de brincadeira, devolvendo
devolvendo o pacote. Em vez disso, o viajante do tempo agradeceu-lhe por fornecer o equipamento. Quando essa história se tornou viral, foi revelado que Bob White era na verdade Robert Tadino, um jovem de 20 anos que, no final das contas, queria viajar para o futuro. É difícil dizer quantos e-mails Tadino enviou e quem ele realmente foi, mas sua lista de e-mails de spam deveria definitivamente ser incluída na lista dos mais incomuns e originais de toda a história da internet. É tudo por agora. Deixe-nos saber nos comentários. Se você tivesse a oportunidade de viajar no tempo, para que ano você viajaria? Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no ícone do sino para não perder o novo vídeo de amanhã. Obrigado por assistir!